Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 91 do dia 11 de maio. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 6, o versículo 3 ao 5, que nos diz assim: Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. Conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamboris, chocalhos e símbolos. 1 Crônicas, capítulo 13, o versículo 7 e o 8, nos diz assim: Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Salmo 78, do versículo 1 ao versículo 11. É um poema da família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito e as maravilhas que lhes havia mostrado. Salmo 78, do versículo 67 ao 72, vai nos falar assim: Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu seu santuário com as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreado das ovelhas, para ser o pastor de Jacó e seu povo, de Israel, a sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. 2 Samuel, capítulo 6, o versículo 6 até o 11, vai nos falar sobre a arca trazida a Obed-edom e a morte de Uzá. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. A
Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor o abençoou e toda a sua família foi abençoada porque a arca de Deus estava ali na casa de Obed-edom. Muito interessante essa passagem. Tenha Deus na sua casa. A primeira casa é a sua vida. Coloque Deus na sua vida e pode ter certeza que a sua vida vai ser abençoada quando Deus estiver no primeiro lugar nas suas vidas. Em continuação, 1 Crônicas capítulo 13, do versículo 9 ao 14, nos diz assim: quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçados. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca de Deus. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus, diante da arca. Davi ficou contrariado. Por quê? Porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Aqui algumas referências da mesma história em diferentes livros, 2 Samuel 6 e 1 Crônicas 13. Agora nós vamos em continuação, o Salmo de número 68 nos diz assim: para o mestre de música, davídico, é um Salmo de Davi. Vamos lá, do versículo 1 até o versículo 35. Salmo 68. Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes. Assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegre-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lugar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu. E o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta, o teu povo nela se instalou, e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamavam. Reis e exércitos fogem de bandada. A dona de casa reparte os despojos. Mesmo quando vocês dormem, entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no Monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã. Por quê?
Ó montes escarpados, estão com inveja no monte de Deus. Escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre. Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Quando subsiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei. Adentrando o santuário, à frente estão os cantores, depois os músicos. Com ele vão os jovens tocando tamboris. Bendigam a Deus na grande congregação. Bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo do Benjamim. E conduzi-los, os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, e os príncipes de Zebulon e Naphtali. A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados tragam barras de prata, espalhe as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos venham do Egito, a Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra, louvem o Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel. Seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário. Ó Deus, é o Deus de Israel, que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao 14, vai nos falar sobre preparativos para a chegada da arca em Jerusalém. Depois que Davi tinha construído casas para si, na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel liderando 120. Dos descendentes de Merari, Asaías liderando 220. Dos descendentes de Gerson, Joel liderando 130. Dos descendentes de Elisafá, Semaías liderando 200. Dos descendentes de Hebron, Eliel liderando 80. Dos descendentes de Uziel, Aminadab liderando 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Ele lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas.
Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Olha que interessante. Davi, quando foi conduzir a arca de Deus, ele não tinha perguntado como Deus queria e acabou fazendo de uma forma e infelizmente alguém colocou a mão na arca para até com uma boa intenção, achando que ia cair, só que Deus sabe de todas as coisas. O maior interessado na obra de Deus é Deus, né? Quem tem maior zelo pela obra de Deus é Deus, mais do que nós todos. Às vezes nós achamos que nós estamos conduzindo a obra de Deus, que a obra de Deus só vai se estiver sobre a nossa liderança, e não. Aqui na terra todo mundo é substituível, somente Deus, ele é único e ele é santo e zeloso. E aí o Senhor orientou como Davi havia de fazer para carregar a arca de Deus. E ali o Senhor orientou e Davi colocou os levitas. Mas até os levitas que foram consagrados para servir na casa do Senhor não foram de qualquer forma. Eles precisaram consagrar. Para andar na presença de Deus tem que ser diferente, tem que ter um diferencial, tem que se consagrar, porque as coisas de Deus são sérias. Em continuação, o Salmo 132. O Salmo 132, do versículo 1 até o versículo 18, nos diz assim: é um cântico de peregrinação. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor? Vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés? Levante, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Tu é a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes. Cantem de alegria os teus fiéis, por amor ao teu servo Davi. Não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme, que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no meu trono, no seu trono, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança. E aos teus testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-lo a sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura. Os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 15 ao 23, vai nos falar sobre a escolha dos músicos. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, carregando
a arca do Senhor e cantando músicas alegres. Quem carrega a presença de Deus tem que ter músicas alegres para louvar, pois o Senhor se agrada, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele, dentre os meraritas, seus parentes. Escolheram Etã, filho de Cuxaías, e com ele seus parentes que estavam no segundo escalão. Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaía, Maacéias, Matitias, Elifeteu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos Emã, Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semirarote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaía deviam tocar as liras, acompanhando o soprano. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Eucana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amaziel, Zacarias, Benaía e Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Para encerrar a leitura de hoje, 2 Samuel capítulo 6, do versículo 12 ao 15, vai falar sobre o retorno da arca. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Amém.